Olá, bom dia. No ar mais um Boca no Trombone, o seu espaço de consultorias jurídicas e opinião aqui na nossa Band TV. Muito obrigado para você que sempre está nos acessando, consumindo o nosso conteúdo nas manhãs de domingo, interagindo nas várias áreas do direito que a gente oferta para você. Já está na tela aí, ó, a forma de contato, a nossa plataforma de comunicação, tem o WhatsApp, também tem o perfil das redes sociais, que é o mesmo, é o @programa Boca no Trombone. Olha, na edição de hoje, vamos contar com convidados aqui nos estúdios e também no nosso telão. Sim, a turma que está com a gente, doutora Elza Fernanda Heimbrich, do Elza Fernanda Heimbrich Advogados Associados, o doutor Pedro Magri Guterres, do Pedro Magri Guterres Advocacia, a doutora Aline Danelon, do Aline Danelon Advocacia, e a doutora Laura Freitas, do Central Precatórios. Todos eles vão interagir muito com vocês. Mas também temos mais conteúdo. Veja só o que preparamos para a edição de hoje. Tem um informe sindical com o recado do Sindimetrô RS. Hoje é dia de trânsito legal, atualizando as demandas de trânsito. Vamos falar sobre direitos da saúde no nosso quadro especializado. Tudo isso na edição de hoje. Bora lá, então, começar com a nossa consultoria? Doutora Elza Fernanda, na área previdenciária. Vamos responder para o Vanderlei, lá de Bento Gonçalves. Tenho 45 anos e 20 de contribuição com periculosidade e 8 com 20%. Quanto tempo falta para me aposentar? Bom dia, doutora Elza. Bom dia, Solano. Bom dia, colegas. Bom, Vanderlei, vamos lá. No mínimo, tem que ter 25 anos de atividade especial para se aposentar pela aposentadoria especial, sendo que é necessário somar 86 pontos entre a tua idade e o tempo total de contribuição, tá? Pelo que me parece, tens 28 anos de contribuição especial, então ainda falta idade para tu cumprires para te aposentar. Mas é necessário fazer um planejamento, procurar um advogado especialista para saber exatamente quanto tempo que falta. Obrigado, doutora. A questão agora é trabalhista. Quem está com a gente é o doutor Pedro Guterres. O Ademir foi eleito para a CIPA pelos funcionários na empresa. A empresa fez uma carta de desistência e eu assinei. Tenho direito à indenização? Muito bom dia, doutor. Bom dia, doutor Solano. Veja hoje o programa das mulheres, né? Estou aqui acompanhado das minhas colegas na bancada presencial e da doutora Elza na bancada virtual. Ademir, veja só, o empregado eleito para a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, a CIPA, goza de estabilidade no emprego desde o momento da sua candidatura até um ano após o término do seu mandato. Agora, eu não entendi por que tu assinou o documento de desistência apresentado pela empresa. É muito importante que o empregado leia todos os documentos que são dados pelo empregador para ele assinar. Não precisa ter vergonha disso. É um direito seu ler esses documentos. Se o senhor assinou essa desistência, acho muito difícil provar erro, dolo ou qualquer vício de consentimento nesse documento, a não ser que tenha outras circunstâncias que respaldem isso para o senhor anular esse documento e conseguir a indenização do período de estabilidade. A questão agora é dos servidores. Quem está com a gente é a doutora Aline Danelon. O Pedro Luiz, a Lei 15.935 de 2023 altera valores de FG, CCs e de assessoramento. Não está atingindo servidores com paridade e irredutibilidade que adquiriram direito antes da emenda 41 de 2003, ativos, pensionistas e os aposentados. Como devemos proceder? Doutora Aline, bom dia. Bom dia, Solano. Bom dia, Pedro. Bom, a paridade realmente é o direito aí de ter os mesmos reajustes e deve sim ser observado. O que eu sugiro então para o Pedro? Protocole um pedido junto aí ao seu ente que concedeu sua aposentadoria e caso há a negativa, então providencie a procura aí de um advogado especialista na área para poder solicitar esse direito à sua paridade. Obrigado, doutora. A questão agora é de precatorista aqui no programa. Quem está com a gente é a doutora Laura Freitas, ela que é coordenadora da Central Precatórios. O Argeu aguarda o pagamento de precatório dos Correios, com previsão de receber em 2025. É verídica a antecipação do pagamento dos precatórios federais para 2024? Doutora, muito bom dia. Bom dia, Solano. Bom dia aos colegas que estão comigo nesta manhã. Sim, é verdade. Uma negociação envolvendo a OAB do Rio Grande do Sul, o Supremo Tribunal Federal e o governo federal permitiram que os precatórios previstos para pagamento em janeiro de 25 sejam antecipados para outubro de 24. O nosso Tribunal Federal aqui do Rio Grande do Sul já está se organizando, já está intimando os advogados para que anexem, para que informem os dados bancários dos seus clientes, para que quando o dinheiro chegar, a previsão é que o dinheiro chegue aqui no estado em outubro,
agora, outubro de 24, já esteja tudo preparado e aí o tribunal então faz a gestão do dinheiro e paga os precatoristas. Mas isso, vou frisar bem, é só para precatório federal. Estadual e municipal não tem nenhuma previsão. Certo. Obrigado aos doutores que seguem com a gente com as nossas consultorias. Espaço de opinião? Temos. Está chegando o primeiro, assinado pelo Sindimetrô RS. Bom dia, Solano. É um prazer estar aqui com a tua audiência para trazer as pautas dos metroviários da Transurb. Hoje eu gostaria de falar sobre os colegas do trem que nem sempre são vistos pelos nossos usuários, mas que prestam um serviço indispensável para o pleno funcionamento da nossa operação. E têm sido verdadeiros heróis agora na reconstrução da empresa, que é o setor da manutenção. Esses colegas eles estão executando trabalhos que exigem conhecimento e uma árdua disposição para fazer com que os aparelhos responsáveis da sinalização, por exemplo, voltem a funcionar em perfeitas condições para que as nossas viagens elas sigam sendo seguras como são há mais de 40 anos. E tudo isso em condições precárias de trabalho, tendo que, por exemplo, carregar os equipamentos que eles usam para o serviço sem o único elevador que eles têm disponível no setor, porque está inoperante desde a época da enchente. O setor da manutenção ele já foi um dos maiores da Transurb. Infelizmente, hoje ele conta com poucos funcionários de carreira, porque aos poucos, ao longo desses anos, eles foram alvos das terceirizações. Terceirizações essas que não têm o compromisso social inerente ao funcionalismo público. E eu me arrisco a dizer aqui que se esse setor fosse 100% constituído de funcionários concursados, a Transurb ela já estaria a todo vapor. A gente precisa, enquanto sociedade, aprender a importância dos serviços públicos e valorizar essas pessoas que desempenham um papel tão fundamental na nossa sociedade. Muito obrigado a Ana Paula Almada, vice-presidente do Sindimetrô RS. Voltamos para a consultoria. Mais uma previdenciária para a doutora Elza Fernando Paulo. Trabalhei na Admed nos anos 90. Esse tempo está na carteira. No site do INSS, minha entrada e saída não aparecem. Poderiam ter feito isso? O que fazer, doutora? Bom dia, Paulo. Bom, essa dúvida é muito importante, isso acontece muitas vezes. Por isso que eu sempre digo, Solano, que embora tenha carteira digital, eu sempre digo, não coloquem a sua carteira física fora, porque isso pode acontecer. Mas, Paulo, não te preocupa, se tens a tua carteira física, está anotado direitinho o vínculo trabalhista, ele vai valer sim. Tá? Além disso, talvez seja importante tu ir até o Ministério do Trabalho, pedir o CAGED, que é ali o registro, né, no Ministério, que talvez vá aparecer teu vínculo, data de início, data de fim. É mais uma comprovação. Com essa documentação não vai ter problema, tu vai ter esse período registrado de maneira normal na aposentadoria. A dúvida agora é do direito trabalhista. Quem está com a gente é o doutor Pedro Guterres. A Jaqueline, lá de Rio Grande. Sofri acidente de trabalho. Minha carteira está assinada por uma empresa e quem paga o salário é outra empresa. Quem manda o CAT para o INSS, doutora? Jaqueline, veja só, a princípio não há problema algum em tu teres a tua carteira assinada por uma empresa e outra empresa está fazendo pagamento, desde que elas sejam empresas de um mesmo grupo econômico. Para o envio da CAT ao INSS, visando evitar problemas burocráticos com o órgão previdenciário e atrasar o teu benefício, é interessante que seja remetido com os dados da empresa que está anotada na tua carteira de trabalho. Isso vai facilitar a tua vida. Mas guarda esses comprovantes de pagamentos feitos por outra empresa, porque se elas não forem empresas do grupo econômico de forma ostensiva, se um dia tu precisar dessa prova para responsabilizar quem efetivamente se beneficiava dos seus serviços, elas podem ser muito importantes. Obrigado, doutor. A questão agora é dos servidores públicos. Quem está com a gente é a nossa especialista, a doutora Aline Danelon. Doutora, final do telefone 0047, esse funcionário público ele não se identifica. Sou funcionário público da Prefeitura de Porto Alegre. Posso ser MEI, o microempreendedor individual? Então, a gente precisa aí verificar aí o estatuto do servidor. Sempre se é um municipal, é do estatuto do servidor municipal e assim por diante. E no caso dele, não é permitido aí ter o MEI. E se mais um servidor está com dúvida se há ou não essa possibilidade, a gente sempre indica a verificar o seu estatuto. Quero destacar aqui que isso já vem aí de uma lei federal, que é a Lei 9.112, para os servidores federais. Mas os outros entes públicos geralmente têm copiado a lei, que aí não permite. Por isso a importância de se observar o seu próprio estatuto.
Obrigado, doutora. A gente tem uma questão de precatorista, porque hoje a gente está recebendo a doutora Laura Freitas, ela que é a coordenadora jurídica da Central Precatórios. Doutora, o Luiz Edson, lá pelo nosso YouTube, no @programa Boca no Trombone, existe um prazo máximo para o governo estadual pagar os precatórios, doutora? Olha, existe. O emenda constitucional instituiu que o prazo para os estados quitarem as suas filas de precatório era 31 de dezembro de 2020. Uma negociação adiou para 31 de dezembro de 2024 e uma nova negociação adiou para 31 de dezembro de 2029. Atualmente esse é o prazo. Nada impede que os estados, que os governos estaduais negociem com o Congresso Nacional e adiem mais uma vez este prazo. Então, atualmente, o nosso prazo é 31 de 12 de 2029. Os estados, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, que é a nossa realidade, têm se esforçado para fazer o máximo de pagamentos possíveis. Mas, todos os dias, entram diversos precatórios novos na fila e também aqueles que não foram pagos continuam corrigindo. Então, é assim, tu paga, mas continua devendo. Certo, obrigado, doutora. A gente segue com a consultoria. Tem mais uma dúvida do direito previdenciário para a doutora Elza Fernando. O Haroldo lá de Butiá, doutora. Meu irmão tem mais de 50 anos e mais de 20 anos na mesma empresa como operador de máquinas. Manuseia graxa e óleos. A empresa não coloca no PPP. O que fazer, doutora? Bom dia, Haroldo. Pois é, essa situação aí se repete em tudo que é tipo de empresa. Então, na minha região aqui, que nós temos muita empresa, a gente trabalha muito com essa atividade especial, acontece bastante isso. E até porque só colocar óleos e graxas também não é suficiente. Bom, só tem duas situações. Insistir com a empresa, né, para ela colocar certo, ou pedir o LTCAT da empresa, que talvez ali tenha as informações corretas, e aí vai ser utilizada na aposentadoria, tá? Mas se nenhuma das duas situações funcionar, não tiver a informação correta, aí somente se ele entrar na justiça contra a empresa. Tá certo, obrigado, doutora. A gente tem mais dúvidas, essa é do direito do trabalho, quem está com a gente é o doutor Pedro Guterres. A Fabiana, doutor, recebe um valor diferenciado de vale-refeição dos demais colaboradores. Os empregadores dizem que a diferença é um acordo individual que outros funcionários têm. Isso é correto, doutor Pedro? Depende. Do que eu pude entender, na verdade, tu não recebes um salário diferenciado, um vale-alimentação diferenciado, mas um vale-alimentação diferente. Acho que ele é inferior dos teus demais colegas, né? A lei não exige que o empregador dê o vale-alimentação, a não ser que isso esteja na convenção coletiva de trabalho, onde é estipulado um valor mínimo. O empregador pode pagar mais se ele quiser. E ele pode, para cargos diferenciados, dar um vale-alimentação maior do que o que está previsto na convenção coletiva. Agora, se todo mundo recebe um valor melhor e só tu não, aí pode estar havendo uma ofensa ao princípio da isonomia e tu poder procurar as diferenças desses valores em relação aos teus colegas. Obrigado, doutor. A gente tem dúvida agora dos servidores públicos. Quem está com a gente nos assessorando é a doutora Aline Danelon, nosso especialista. O Luiz César, lá de Santa Maria, doutora. Sou aposentado reserva da FAB e ativo concursado professor no Magistério Municipal de Santa Maria. Tenho 20 anos de magistério e 58 de idade. Posso pedir aposentadoria aos 60 anos, doutora? Então, aqui a gente precisa também observar que, além da idade, a necessidade do professor completar o tempo de contribuição, que a mulher é aos 25 e o homem é aos 30 em sala de aula, magistério. Porém, a gente tem que observar que desde 2019 a gente tem aí regras de transição. Então, é muito necessário aqui nesse caso fazer um planejamento e verificar qual é a melhor regra. Certo, obrigado, doutora Aline. A gente tem mais dúvidas aqui da área dos precatórios. Mais um precatorista aqui interagindo conosco, interagindo, na verdade, com a doutora Laura Freitas, ela que é coordenadora jurídica da Central Precatórios. Doutor, o Adroaldo pelo YouTube diz assim, ó, no programa Compensa RS, todo tipo de débito com o Estado pode ser compensado? Sim, bom dia, obrigada pela pergunta. Sim, todo tipo de débito pode ser compensado, desde que ele tenha sido inscrito em dívida ativa até março de 2015. Para consultar essa data de inscrição, basta acessar o site da Secretaria da Fazenda. Isso é válido tanto para dívidas de CPF quanto para dívidas de CNPJ.
Tá certo. Obrigado aos doutores que seguem com a gente na edição de hoje. Pode participar, mande a sua dúvida. Tem o WhatsApp, tem o nosso perfil nas redes sociais. É o mesmo, hein? No YouTube, no Instagram, no Facebook, é o @programa Boca no Trombone. Direito de trânsito. Você tem dúvidas? Então vamos começar a tirá-las na edição de hoje do nosso Trânsito Legal. Olá, amigos do Boca. O nosso tema de hoje é o SNE. SNE é o Sistema de Notificação Eletrônica. Esse sistema de notificação eletrônica, ele é feito através da carteira digital. Quando você faz a CNH digital, abre um link no qual a pessoa pode aderir, aceitar esse SNE, Sistema de Notificação Eletrônica. Ao aceitar esse sistema de notificação eletrônica, você obrigatoriamente está dizendo para o Detran que eventual multa de trânsito que você cometa, eventual notificação, será enviada exclusivamente pela via eletrônica. Não irá nenhum documento para sua residência. Ele permite que a pessoa faça uma indicação de condutor de forma eletrônica. Ele permite que você pague a multa com 40% de desconto. Nesse ponto, né, cumpre frisar que quem paga com 40% de desconto está aceitando a infração. Ou seja, não tem possibilidade nem de defesa nem de recurso, né? Diretamente a multa será pontuada na sua CNH. Mas o maior cuidado que eu peço ao SNE é que as pessoas saibam, né, o que eu falei inicialmente, que quando você adere ao SNE, você está está abrindo mão de receber qualquer notificação em casa. Tudo será pela via eletrônica. Um abraço. Muito grato ao Dr. Cristiano Machado, nosso especialista em Direito de Trânsito. Voltamos aqui para mais perguntas, mais dúvidas, mais uma previdenciária para a doutora Elza Fernanda. Doutora, o Emerson aí da sua cidade, de Rio Grande, pode um trabalhador CLT com 20 anos em terminal portuário privado requerer que seu termo de contribuição seja reconhecido como especial, como os trabalhadores avulsos, arrumadores e estivadores das entidades laborais sindicalizadas, doutora Elza? Bom dia, Emerson. Sim, nós temos o OGMO aqui, né? Então, a questão toda portuária, mas, infelizmente, a maior parte das funções, né? O próprio OGMO, ao emitir o LTCAT, ao emitir o PPP, informa que as funções não são atividades especiais, não estão expostos a agentes especiais, ruído, químicos, de maneira, no caso, permanente e habitual. Então, essa é uma batalha que nós estamos travando há muito tempo, né? E, infelizmente, na área previdenciária, esses trabalhadores não estão conseguindo converter o tempo para especial. Obrigado, doutora. A gente tem mais uma questão trabalhista antes do nosso intervalo para o doutor Pedro Guterres. Doutora Renata, trabalhei de empregada doméstica por 8 anos numa casa e me mandaram embora sem justa causa. Não fazia intervalo e quando fazia era de 15 minutos e ela ficava me chamando toda hora. Saía depois do horário e não tinha livro ponto. O que pode ser feito, doutor Pedro? Renata, o trabalhador doméstico está submetido aos mesmos limites de jornada previstos na CLT para todos os demais empregados. E a lei do trabalho doméstico impõe ao empregador o dever de registro dessa jornada. Então, a tua jornada não foi registrada, tu não recebeu as horas extras pelas oportunidades em que tu passou do horário previsto e ainda tu teve o teu intervalo mínimo de 1 hora suprimido. Agora, a tua única opção é procurar a Justiça do Trabalho e ver se tu consegue o adimplemento dessas horas extras. Certo. Obrigado ao doutor, aos doutores que na volta do intervalo seguem com a gente. Olha, continua a consultoria previdenciária, trabalhista, administrativa, dos precatórios. Tudo isso tem o quadro ainda Direitos da Saúde aqui no nosso Boca do Trombone. Atenção, fique atento. Beba água pura, livre de vírus e bactérias. Água sem cheiro, sem gosto, com importantes sais minerais, ideal para a sua saúde. Purificadores e mineralizadores de água natural, gelada e alcalina é na WaterSul. WaterSul, atenção total ao cliente. Ligue 3231-4567. WaterSul,
3231-4567. A OAB-RS está atuando em defesa da sociedade neste período de crise que vivemos em razão das enchentes. Bradamos pela extinção da dívida do Estado com a União, pois ela já está paga há muito tempo. E buscamos esse reconhecimento no STF. Demandamos a antecipação e o pagamento de precatórios federais, estaduais e municipais. A OAB-RS também trabalha pela criação de uma zona franca no Estado para gerar emprego e renda. E requeremos o uso do Fundo de Defesa dos Direitos Difusos para o Estado. A GT Capital presta assessoria financeira personalizada para cada cliente conforme o perfil e o momento de sua vida. Através de várias modalidades de investimento, a equipe especializada aplica o seu dinheiro com segurança, eficiência e planejamento. Acesse gtcapital.com.br e abra sua conta. GT Capital, assessoria patrimonial para quem busca ir além. O dia começa cedo para todo mundo. Para quem precisa fazer acontecer e para quem movimenta o dia a dia. Pode não parecer, mas muita coisa aqui passa pelo agro. De um jeito ou de outro, todo mundo participa. Quando o agro vai bem, a vida anda melhor. E quando eu penso que o agro também alimenta empregos, o mercado e o futuro, sempre me emociono. O Senar existe para apoiar o agronegócio, porque força para o agro é força para movimentar toda a sociedade. Voltando com o Boca, na manhã do seu domingo, muito obrigado para você que participa, interage com a gente nas consultorias, opina, sugestiona aqui nas nossas redes sociais. Vamos para as últimas? A última previdenciária, doutora Elza, do Paulo, lá de Bagé. Estou com 38 anos de contribuição rural e tenho 57 anos. Não consigo me aposentar. O que faço, doutora? Bom dia, Paulo. Bom, se tens 38 anos de atividade rural, mas em economia familiar, no caso, é necessário tu teres 60 anos de idade. Então, ainda falta idade para te cumprir esse requisito. Muito embora tu tenhas aí 38 anos de atividade na área. Então, ainda falta aí 2 anos para fechar o requisito da idade. Obrigado, doutora. A gente tem mais uma dos trabalhadores para o doutor Pedro Guterres, o Francisco. Sou soldador e trabalho em uma usina de asfalto. Tenho direito à periculosidade, já que trabalho com solda e com CAP, que é altamente tóxico, doutor. Sim, Francisco, provavelmente tenhas direito à insalubridade e periculosidade, porque a insalubridade decorre desses produtos químicos a quais tu tem o contato, tanto da solda quanto do cimento asfáltico de petróleo, e normalmente nesses lugares há estoques muito grandes deste produto, que aí decorre o direito à exposição da periculosidade. Obrigado, doutor. A questão agora é dos servidores públicos. Encaminho ela à nossa especialista, a doutora Aline Danelon. O Alexandre de Pelotas. Sou servidor público municipal estatutário há 22 anos. Quando teve a reforma, faltavam 4 meses para incorporar a minha FG. Tenho direito a essa incorporação, doutora Aline? Bom dia, Alexandre. Bom, você não tem direito a essa incorporação, tá? O que você tinha era uma expectativa de direito, com o advento da reforma, aí ela acabou sendo retirada. Obrigado, doutora. E uma última aqui, da área dos precatoristas, para a doutora Laura Freitas, da Central Precatórios, a Ana. Espero há muitos anos meus precatórios. Tem previsão para pagamento nesse ano dos precatórios do magistério estadual, doutora? Bom dia, Ana. Não, os precatórios estaduais, eles não têm previsão de pagamento. Agora, se a senhora está se referindo ao pagamento do piso, os precatórios do piso do magistério, esses estão piores ainda, porque não tem nem precatório. Esta ação do piso ainda está suspensa lá no STF para discutir se realmente os professores têm direito ao piso. Então, quando terminar a discussão no STF, volta para cá, se discute o valor e aí sim vai ter o precatório. Tá certo. Obrigado aos doutores.
Vamos falar sobre saúde? Vamos sim, a gente tem quadro para isso no nosso Direitos da Saúde. Bom dia, Dr. Solano. Vamos comentar sobre a questão das telas e do desenvolvimento infantil. Muitas pessoas já sabem que as telas são prejudiciais se de uso demasiado na fase do desenvolvimento infantil. Isso porque a criança está numa fase onde cognitivamente é muito importante para ela explorar os objetos, explorar a textura, o peso, a densidade, ter experiências motoras, porque tudo isso vai ficar registrado na cognição, nos neurônios, nas conexões futuras que a criança vai fazer, dando para ela uma vantagem, caso ela tenha tido bastante experiências, para compreender a realidade, o mundo em volta dela. E quando a gente deixa as nossas crianças tempo demais nas telas, elas estão perdendo de entender mais sobre profundidade. Quando a gente está fazendo uma brincadeira de forma motora, a gente precisa ter um pouco de paciência para construir uma casinha, para fazer um carrinho, andar inventar uma história. E quando isso é dado para ela de modo que ela fique passiva, só assistindo um joguinho de computador, de celular, ou um desenho em alguma tela, ela não está participando, ela não está efetivamente criando, imaginando e desenvolvendo. Então, fica a dica para que a gente consiga proporcionar às nossas crianças mais tempo de brincar e menos tempo de tela. Até a próxima oportunidade. Muito obrigado, doutora Mariana Wares, sempre do time aqui do Direitos dos Servidores. Acabou, pessoal. Vou agradecendo aqui a doutora Elza Fernanda, o doutor Pedro Guterres, a doutora Aline Danelon e a doutora Laura Freitas, que fizeram a edição de hoje do Boca no Trombone. Até domingo que vem. A OAB-RS está atuando em defesa da sociedade neste período de crise que vivemos em razão das enchentes. Bradamos pela extinção da dívida do Estado com a União, pois ela já está paga há muito tempo. E buscamos esse reconhecimento no STF. Demandamos a antecipação e o pagamento de precatórios federais, estaduais e municipais. A OAB-RS também trabalha pela criação de uma zona franca no Estado para gerar emprego e renda. E requeremos o uso do Fundo de Defesa dos Direitos Difusos para o Estado. O dia começa cedo para todo mundo. Para quem precisa fazer acontecer e para quem movimenta o dia a dia. Pode não parecer, mas muita coisa que passa pelo agro. De um jeito ou de outro, todo mundo participa. Quando o agro vai bem, a vida anda melhor. E quando eu penso que o agro também alimenta empregos, o mercado e o futuro, sempre me emociono. O Senar existe para apoiar o agronegócio, porque força para o agro é força para movimentar toda a sociedade.